Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada dedicada às entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco Maria João Sampaio Teixeira, diretora do Departamento de Supervisão Comportamental e do Investidor da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, CMVM. Licenciada em Economia na Universidade Católica Portuguesa, na qual também concluiu um MBA em Finanças. Antes de entrar na CMVM, em 2013, teve uma longa carreira na banca. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui a falar destes temas convosco. O prazer é todo nosso. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Guilherme Novaes. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões um pouco mais difíceis. Tem um gabinete de atendimento ao investidor? Bem, a função de atendimento ao investidor está integrada no Departamento de Supervisão Comportamental e do Investidor, de que sou responsável, que tem como funções, em primeiro lugar, ser a porta de entrada, se quiser, dos contactos com o investidor, do investidor com a CMVM, portanto, apoiar o investidor em pedidos de esclarecimento, em reclamações que nos queira apresentar. E também, por outro lado, a supervisão comportamental, a supervisão das entidades que prestam serviços de investimento aos investidores, precisamente, porque faz sentido haver aqui uma conexão entre o que conhecemos da parte do investidor e do apoio que lhes damos, para depois fazermos supervisão a quem presta esses serviços, e também identificar, junto dos intermediários financeiros que prestam os serviços de investimento, aspectos que possa ser relevante alertar os investidores e apoiá-los nas decisões que tomam de investimento. Antes de mais, também só agradecer por estar aqui connosco. A nossa segunda pergunta é: quantos dias deve um investidor esperar antes de insistir numa resposta? Muito bem. Se nos estivermos a referir a um pedido de informação, a um pedido de esclarecimento que tenha sido colocado à CMVM através da linha verde, temos uma linha verde telefónica, normalmente o esclarecimento é dado de imediato. São raríssimas as vezes em que temos que fazer um contacto posterior, se for um pedido de esclarecimento pouco usual, em que tenhamos que ir recolher informação para responder, mas normalmente é de imediato. Se forem pedidos de esclarecimento ou pedidos de informação escritos que nos chegam por e-mail ou através do portal do investidor, temos um portal do investidor no nosso site, onde os investidores podem colocar aí também pedidos de esclarecimento. O nosso compromisso para com os investidores é que respondemos no máximo em 15 dias úteis. Na verdade, estamos a responder em bastante menos tempo do que isso, e já agora aproveito para dizer, nós estamos neste momento a lançar até ao final deste mês, portanto dentro de 2 ou 3 dias, o relatório de pedidos de informação e de reclamações anual da CMVM, relativamente a 2024. Pode ser que em 2024 estes 15 dias úteis que temos de compromisso, não chegámos lá, obviamente, e na prática foram 8 dias para a resposta em média, para a resposta aos pedidos de esclarecimento, sim. Muito bem. No caso das reclamações, o regulamento da CMVM, a reclamação é um processo mais complexo, não é? Que nós recebemos a reclamação da parte do investidor e depois ouvimos também a entidade reclamada, normalmente o intermediário financeiro, se for relativamente a um intermediário financeiro que está a ser colocada a reclamação. Portanto, ouvimos as duas partes, depois analisamos as evidências e os argumentos de cada parte, tiramos uma conclusão que depois enviamos para as entidades. Portanto, o que está previsto no regulamento publicado pela CMVM a este respeito é que o processo, entre o momento que chega à reclamação ao dia em que é dada a resposta da conclusão ao investidor e à entidade reclamada, enviamos para as duas partes, são 90 dias no máximo. Mas também aqui nós temos, em média, 60, 70 dias em que processamos estas reclamações em termos totais, mas as mais simples, obviamente, têm um prazo muito mais curto. Claro. E com que outras entidades reguladoras é que contactam mais? Bom, a CMVM, como está integrada no setor financeiro, e existe o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros que agrega a CMVM, o Banco de Portugal e a ASF. Como sabem, a CMVM supervisor do mercado de capitais, o Banco de Portugal da parte bancária e a ASF das seguradoras e dos fundos de pensões. Portanto, à partida são estas entidades com que nós temos mais interação, com o Banco de Portugal e com a ASF.
temos com o Banco de Portugal em especial por causa de haver entidades que também são reguladas pelo Banco de Portugal e supervisionadas pelo Banco de Portugal, embora em matérias diferentes. Por exemplo, relativamente aos bancos, o Banco de Portugal tem a responsabilidade da supervisão prudencial, portanto, da situação económico-financeira dos bancos, etc. A parte da CMVM é a supervisão comportamental. E o que é a supervisão comportamental? Tem a ver com a forma como são prestados os serviços aos clientes, aos investidores. Portanto, há aqui uma abordagem que é feita pela CMVM nesses aspectos do investimento e às vezes quando um investidor tem uma situação com um intermediário financeiro, pode, por exemplo, não identificar logo à partida que numa situação de crédito deve recorrer ao Banco de Portugal e não à CMVM. Às vezes recebemos aqui reclamações por temas que não são nossos, que temos que enviar ao Banco de Portugal e vice-versa também. Até porque o Banco de Portugal também tem um produto de investimento, se assim lhe quisermos chamar, que são os depósitos a prazo estruturados, que têm algumas competências semelhantes à CMVM neste produto em específico, embora todos os outros instrumentos de investimento são supervisionados pela CMVM. E outros também pela ASF, porque, por exemplo, um PPR ou um plano de poupança reforma pode ser fornecido na forma de fundo de investimento, e nesse caso é supervisionado pela CMVM, ou na forma de um seguro, ou seja, emitido por uma seguradora, nesse caso a ASF. E, portanto, aqui também pode haver interação da CMVM com a ASF se nos chegar aqui alguma reclamação relativamente a um seguro PPR, temos que remeter para a ASF fará o mesmo em relação ao fundo PPR, porque seremos nós a tratar. Portanto, a nível da relação com os investidores, há às vezes estas situações de interação e, por outro lado, também há colaboração e partilha de informação no âmbito da supervisão, por exemplo, de entidades comuns como o Banco de Portugal, como referi, até fazemos por vezes supervisões conjuntas com o Banco de Portugal quando há temas das duas responsabilidades, das duas competências. Ainda aqui no âmbito das respostas aos investidores, das duas uma, responder a um investidor por escrito ou ao telefone? Por regra, nós respondemos pelo mesmo canal com que somos abordados. Por exemplo, se for um pedido de informação que recebemos um telefonema na linha verde, como referi, com uma determinada pergunta, respondemos pelo mesmo canal, não é? Nem que depois tenhamos que voltar mais tarde a contactar o cliente, vamos usar o cliente, o investidor, vamos ligar-lhe pelo telefone. Se por acaso, e que também recebemos pedidos de informação por escrito, por e-mail ou no nosso portal do investidor, vamos responder então por escrito também para o contacto que nos foi fornecido. As reclamações é diferente, é sempre por escrito, porque como envolve análise, envio de elementos e de informação, é sempre necessário ser por escrito. Ainda que nos liguem para a linha verde a dizer que querem apresentar uma reclamação, nós pedimos para nos enviar um e-mail para o e-mail da CMVM ou que o apresente no nosso portal. Claro, faz todo o sentido. E agora, numa nota um pouco mais pessoal, qual é a sua atividade preferida no âmbito das suas funções? Muito bem. A atividade preferida é uma pergunta um bocadinho, uma resposta, talvez um bocadinho difícil de dar, as perguntas nunca são. Porque é um todo, na verdade. Gosto bastante de acompanhar o que se vai passando no mercado, as alterações e novidades que vai havendo, por exemplo, a nível, e que toca bastante o trabalho que tenho, a nível da digitalização dos serviços de investimento, o impacto que isso tem na forma como são feitos os investimentos e prestados estes serviços pela parte dos bancos e de outros intermediários financeiros. Também o que vai surgindo de nova regulamentação com impacto na comercialização de instrumentos financeiros, por exemplo, as regras agora de sustentabilidade, a nova regulação, como por exemplo agora relativamente aos criptoativos, que havemos de assistir este ano, expectavelmente, regulação aplicável em Portugal relativamente à supervisão destes instrumentos e possivelmente com impacto aqui também na supervisão comportamental da CMVM. Portanto, esta parte do acompanhamento do mercado, ver que riscos é que isto representa, que impacto tem no investidor e também na atividade dos supervisionados, na maneira como prestam os serviços, e faça isto definir as prioridades de supervisão e que apoio dar ao investidor é efetivamente aliciante e interessante. Portanto, e depois gerir uma equipa no sentido de executar esse plano de supervisão e também a nível do apoio ao investidor. Ainda não referi, mas um aspecto importante no apoio ao investidor também é a educação financeira e as iniciativas que temos de comunicação com os investidores proativas do nosso lado, por vários canais e em vários formatos, para conseguir apoiar o investidor nas decisões que toma de uma forma esclarecida e mais adequada para os seus objetivos. E, portanto, isso é
É o objetivo principal, efetivamente, é que o investidor esteja protegido e poder contribuir para isso. É o mais que mais satisfaz na atividade, que é o objetivo último do que faço. E ficando ainda agora aqui para terminarmos esta primeira secção, qual é o mito sobre a CMVM que mais tem de esclarecer em jantares de família? Olha, às vezes surge de tudo. Efetivamente, por vezes há alguma confusão ou pouca informação relativamente ao papel da CMVM, se calhar não tanto em família já tenho, como já trabalho aqui há 11 anos, já saberão, mas mesmo pessoas conhecidas ou amigos que não estão familiarizados, por vezes, o que se lembram da CMVM é que autorizamos os espaços de jogadores de futebol, é preciso lembrar que fazemos muitas outras coisas, não é? Também por vezes que a CMVM não é a Bolsa, pelo contrário, nós também supervisionamos a Euronext, a Bolsa de Valores. Também se fala que a CMVM é a polícia de mercado e efetivamente temos um papel fiscalizador do mercado e dos bancos até na atividade que têm junto dos seus investidores. E, portanto, é um pouco por aqui. Às vezes, efetivamente, há uma visão reduzida do que a CMVM possa fazer e, portanto, vão surgindo estas várias ideias relativamente ao papel da CMVM. Não sei se é um mito, mas um trabalho que fazemos é efetivamente ir esclarecendo e sendo mais atuantes e mais próximos junto do mercado, para efetivamente se perceber de uma forma completa o papel que temos e a relevância do papel da CMVM nas suas várias vertentes. Muito interessante essas várias questões. Passando agora para a segunda fase desta entrevista, deste episódio do podcast, queríamos perguntar-lhe qual é a importância, na sua perspectiva, da CMVM para a aplicação do direito do consumo e da efetiva proteção do investidor enquanto consumidor em Portugal. Ou seja, qual é o papel da CMVM para proteger o investidor enquanto consumidor? Muito bem, talvez começar por referir que, obviamente, o direito de consumo aplica-se à CMVM, os investidores são consumidores, mas há uma legislação específica em relação aos serviços de investimento, que é a Diretiva do Mercado de Instrumentos Financeiros, que saiu em 2007, e depois já saiu uma de MiF II, por assim dizer, que em 2017, e que está complementada por vários regulamentos da CMVM em vários aspectos mais detalhados e, portanto, esta legislação que foi transposta para o Código de Valores Mobiliários, é um instrumento legislativo que nós temos como base para toda a atividade que fazemos de supervisão. Portanto, a aplicação do direito de consumo ou da própria DMIF mais específica faz-se através da supervisão. Mas que não queria deixar de referir também que, a nível do direito do consumo, obviamente há práticas, como eu referia, que há situações que são aplicáveis e no nosso dia-a-dia lidamos com elas, apesar da especificidade que existe já na DMIF. Por exemplo, o direito de consumo define o que é que são as práticas comerciais abusivas, até no âmbito da publicidade, e o Código da Publicidade também tem regras que são aplicáveis também aos serviços de investimento, assim é como todos os setores, e nós fazemos supervisão também sobre a publicidade e a maneira como os instrumentos financeiros são apresentados aos investidores, porque é um aspecto importante em termos dos deveres de informação. Portanto, a aplicação, a da publicidade, no que respeita a investimentos, é uma área com uma relevância enormíssima. Enorme, e temos tido um foco muito, muito grande na publicidade e feito bastante trabalho a esse nível, porque efetivamente, então agora com a digitalização, que a publicidade e a informação sobre os instrumentos financeiros, a publicidade também pode ser, numa visão abrangente, pode ser entendido como publicidade, qualquer comunicação, não é? De marketing sobre um instrumento financeiro. Nas redes sociais e em podcasts em vários canais de comunicação em que se comunica muito investimento hoje em dia, não é? Exato, e há regras a cumprir, obviamente não pode ser as práticas comerciais abusivas que já estão previstas no direito de consumo, ou seja, não se pode dar informação errada, incompleta, que não seja clara e que possa, por exemplo, um exemplo prático, relativamente a um instrumento financeiro, referir só as vantagens e não os riscos, que também estão sempre inerentes, não há rentabilidade sem risco, como se costuma dizer em tudo que há de literacia financeira. E efetivamente há anúncios que podem estar enviesados e levar os investidores a tomar decisões
pouco informadas e conscientes relativamente às decisões que tomam. E também neste mundo digital as decisões são muitas vezes tomadas de forma muito rápida e pouco refletida, e portanto, se a informação não é logo apresentada de uma maneira correta, tem esses riscos que procuramos evitar. Portanto, temos aqui um papel na aplicação desta regulação na supervisão que fazemos, e temos feito esta supervisão à publicidade, mas também a todos os outros deveres de informação que estão previstos na DMIF, na regulamentação, relativamente à informação que tem que ser dada aos investidores antes de fazerem os seus investimentos, também os deveres de adequação, que significa quando o instrumento financeiro tem determinada complexidade, que deve ser feita uma análise dos conhecimentos e experiência daquele investidor em concreto, para saber se ele está habilitado em termos de conhecimentos e experiência para aquele tipo de instrumento. Isto obviamente só se aplica nos mais complexos. E, portanto, há regras relativamente a isto. O que eu refiro dos conhecimentos e experiência é o dever de adequação, mais conhecido pelo appropriateness. Depois também há outros deveres de adequação quando se presta outro tipo de serviços de aconselhamento personalizado, que é a consultoria para investimento, ou quando se faz uma gestão de carteiras. Aí, além dos conhecimentos e experiência, também é preciso conhecer quais são os objetivos de investimento, qual é que é a situação financeira do investidor, para perceber qual é que é o seu perfil enquanto investidor, e poder efetivamente depois, nestes serviços, aconselhar o instrumento que lhe é adequado para a sua carteira de investimento, ou fazer a gestão discricionária da carteira do cliente de uma forma adequada. Depois também há outras regras da DMIF, de governo de produto, ou seja, quando se produz ou se comercializa um instrumento financeiro, o intermediário financeiro deve ter a preocupação de fazer um juízo sobre o valor desse instrumento para em geral, ou seja, em termos da rentabilidade esperada face aos custos que são imputados. O tema dos custos e a informação que é dada de custos também é muito relevante, e o investidor deve ter isso presente. E, portanto, com isto, procurar também evitar o chamado, com todas estas regras, evitar o chamado mis-selling, ou seja, estarem a vender de forma desadequada ao investidor instrumentos financeiros, como infelizmente já tem acontecido no mercado, até com algum impacto, ultimamente. Felizmente a situação tem estado estabilizada, mas são regras que a DMIF prevê e que a sua correta aplicação permite efetivamente proteger o investidor do lado da supervisão. Por outro lado, do lado do apoio ao investidor, também consideramos que o tratamento das reclamações é uma forma de ajudar o investidor também a resolver conflitos que tenha, em situações que possam não ter corrido tão bem no serviço que lhe foi prestado de investimento. Os pedidos de informação e os esclarecimentos que damos também são importantes, como já referi, para conseguirem ter informação da parte da CMVM e, portanto, à partida desinteressada, ou pelo menos não enviesada, no sentido de o ajudar a tomar as suas decisões de investimento. E trabalhamos também bastante num programa de educação financeira. Todos os anos definimos um programa de educação financeira com várias iniciativas. Já temos o de 2025 em andamento, em que o que fazemos para definir o programa de educação financeira de cada ano é ver que riscos é que existem no mercado, quais é que são os temas mais críticos e com impacto no investidor, quais é que são os segmentos de investidor que são mais vulneráveis a esses riscos. E com isso estamos a falar de investimentos mais séniores, de investidores mais séniores ou investidores mais jovens. Em função disso também escolher que formatos é que vamos utilizar, que canais é que vamos utilizar. Se estivermos a querer dirigir-nos a jovens, iremos certamente usar redes sociais, que já estamos nesse tipo de canais, e uma comunicação através do portal de investidor da CMVM. Se for segmentos mais idosos, procuramos outro tipo de canais. Pode ser interessante, por exemplo, usar a televisão, sobretudo nos programas em que tem muita afluência e audiência de pessoas reformadas ou mais idosas. Temos também uma Semana Mundial do Investidor que organizamos todos os anos no âmbito da IOSCO, que é uma iniciativa global e internacional com mais de 100 países aderentes, em que estes temas principais de cada ano são cobertos e tentamos passar a informação por vários canais, conforme, mais uma vez, os segmentos. Portanto, em termos, concluindo, em relação à proteção do investidor, temos esta abordagem, se quiser, integrada. Por um lado, a supervisão junto dos intermediários, para ter a certeza que os serviços são prestados
da melhor maneira ao investidor e, por outro lado, também procurar apoiar o investidor de outra forma proativa do nosso lado, através de programa de educação financeira e campanhas que fazemos para vários temas, ou em reação aos pedidos de informação e às reclamações que nos apresentam. E qual é a importância, qual é o papel do livro de reclamações na atividade da CMVM? Se é dada resposta ao investidor em relação a todas as reclamações apresentadas? Onde já que damos resposta a todas as reclamações apresentadas, a CMVM recebe centenas de reclamações por ano, mas sim temos capacidade para responder a todas. Posso dizer também, isto também é informação que vai sair agora no relatório de reclamações de 2024, mas que avanço já aqui alguns números que poderão ser consultáveis e vistos nesse relatório. O ano passado tivemos um número de entrada de reclamações bastante mais reduzido na CMVM que nos anos anteriores, tivemos 269 reclamações, o que é abaixo do ano anterior. Houve aqui alguma quebra, o que é bom sinal. Se não há reclamações é porque os investidores não têm tantos conflitos ou tantos problemas na prestação do serviço que recebem a nível do investimento. Mas o que é apresentado através do livro de reclamações entra imediatamente na CMVM. Nós temos vários canais de entrada, como há pouco referi, para as reclamações. Quando o investidor utiliza o livro de reclamações, e este é o canal de entrada mais frequente, 58% das reclamações que entram na CMVM vêm pelo livro de reclamações. Se for o eletrónico, vem imediatamente à CMVM. Se não for o livro de reclamações eletrónico, e há instituições que ainda usam o livro de reclamações físico e que não é eletrónico, os intermediários financeiros também, as entidades reclamadas, têm depois que enviar a sua resposta à reclamação à CMVM. As reclamações, isto é um aspecto importante, são sempre respondidas em primeiro lugar pelos intermediários financeiros. Só vem à CMVM depois de haver uma resposta da parte dos intermediários financeiros. Ainda que nos chegue diretamente à CMVM, nós temos que ouvir o intermediário financeiro e dizemos ao reclamante para ir diretamente ao prestador de serviço para o ouvir antes de ir à CMVM. Mais a resposta da parte do intermediário financeiro, o que é que fazem? Pronto, ele pode aguardar 15 dias, se o intermediário financeiro não responder, é o que está estipulado, pode vir diretamente à CMVM. Mas o que acontece muitas vezes é que as reclamações são respondidas e resolvidas logo na esfera de atividade do intermediário financeiro e, portanto, já não terão que ser resolvidas na CMVM. Claro. Também é importante que fique claro que a competência da CMVM ao nível do tratamento das reclamações e que acaba por ter um papel relevante, e já vou explicar porquê. Efetivamente, como referi, nós analisamos as reclamações, ouvimos as duas partes e tiramos uma conclusão. Não temos um poder nem uma competência aqui de estar a decidir ou de estar a obrigar no âmbito de tratamento de reclamações o intermediário financeiro, o emitente ou quem for a entidade que estiver a ser reclamada. Não temos competência aqui para estar a exigir uma indemnização ao investidor ou estar a forçar que resolva favoravelmente ao investidor, ainda que a CMVM assim tenha concluído que o investidor tinha razão. No entanto, o que tem acontecido nos últimos anos, julgo que, penso não estar em erro, nos últimos 4 ou 5 anos, todas as reclamações analisadas pela CMVM em que nós concluímos que o investidor tinha razão e que comunicámos esse entendimento da CMVM aos investidores e às entidades reclamadas, as entidades reclamadas atenderam às razões do investidor. Portanto, acho que isto já é um bom resultado, porque quando os investidores vêm à CMVM já ouviram a entidade reclamada e não foram atendidos, e depois de virem cá, e se a CMVM efetivamente concorda que o investidor tem razão, normalmente o intermediário financeiro, normalmente, e tem sido sempre, como digo, acaba por dar razão também e atender as razões do investidor, o que é um aspecto bastante positivo. Agora, a entidade reclamada não é obrigada a aceitar essa opinião da CMVM como obrigando-o a atuar dessa maneira e, portanto, pode ser necessário o investidor recorrer a outros meios para resolver o seu conflito. Claro, já lá vamos, se calhar, a esses outros meios, um pouco mais à frente
nesta bem. conversa, mas antes disso gostava de lhe perguntar, de lhe pedir se nos pode dar a indicação de quais são as reclamações mais habituais, ou seja, do ponto de vista material, quais são os principais problemas que se colocam na Sim. vossa área de fiscalização. Muito bem, isto vai variando um bocadinho de ano para ano, mas há assim uns temas principais. Nós temos alguns assuntos em que procuramos classificar para ser mais fácil de ir acompanhando o tipo de temas. Em 2024, e avançando também aqui algumas estatísticas do nosso relatório, 33% das reclamações tiveram a ver com a execução de ordens. O que é que isto tem a ver? Quando um investidor dá uma ordem de aquisição de um fundo de investimento ou de uma ação ou o que for, e depois não fica satisfeito com a forma como foi executado, ou porque foi mais tarde do que ele julgava, ou porque não foi ao preço que pensava, etc. E, portanto, a maior incidência tem sido na forma de execução das ordens. Sim. Outro aspecto também, e que é logo a seguir o tema mais reclamado o ano passado, foi o serviço de custódia, que tem a ver com a guarda de valores, com a guarda de títulos, ou seja, com o pagamento de juros, pagamento de obrigações, com o pagamento de dividendos. Pode ser também a fiscalidade aplicável a este tipo de instrumento, a este tipo de rendimentos. E depois temos também um dever, o dever de informação, ou a qualidade de informação que o investidor recebeu para fazer o seu investimento, caiu bastante em 2024, foi apenas 12%, quando no ano anterior tinha sido 30%. Este tipo de reclamação da qualidade de informação, posso adiantar isso, tem sido uma coincidência de haver mais reclamações sobre a qualidade de informação, ou sobre os deveres de informação, na verdade, que é o que está aqui subjacente, acompanha normalmente a situação do mercado de capitais. Ou seja, aqueles anos em que as bolsas realmente subiu e, portanto, o investidor está satisfeito com o rendimento e a evolução do valor dos seus investimentos, não fica tão preocupado em ver se está tudo bem em termos de informação que recebeu, etc., porque está satisfeito com o rendimento. Mas se num dos anos vê o valor do seu investimento a diminuir, porque a bolsa caiu, etc., e as ações perderam valor, o que acontece é que vai estar mais atento e vai ver como é que deu a ordem, que informação é que tinha para fazer o investimento. Depois muitas vezes chega à conclusão que quando investiu não tinha ideia que o instrumento pudesse ter este tipo de comportamento e que não tinha risco. E pronto, e portanto aí depois nós normalmente, quando é este tipo de situação, pedimos ao intermediário financeiro para nos enviar os documentos de comercialização, ou seja, que informação é que foi dada ao cliente sobre o instrumento, e muitas vezes, infelizmente, os elementos até são dados ao investidor e o investidor se calhar não os leu adequadamente e, portanto, não percebeu que tinha risco e estava claro até nos documentos de produto que o instrumento podia ter risco e volatilidade em função da evolução do mercado. E agora no primeiro trimestre de 2025 pode haver um aumento desses Exato, pedidos exato. de informação, não é? Tendo em conta que os mercados não estão tão bons como, em termos Pois, de vida eu não como digo que aconteça, mas tem sido, tem sido há essa a tendência, não é? esta tendência de acompanhamento. E daí ter-se destacado mais agora no ano passado a execução de ordens, porque efetivamente caiu a qualidade, e como isto são percentagens relativas, não é? Quando cai um tipo de reclamação, aumenta o peso das outras. Depois há outro tipo de reclamações que costuma haver com algum peso, mas tem evoluído bastante, até tem diminuído bastante, mas ainda esteve na ordem dos 10% das reclamações incidiram sobre isto, é sobre as comissões. Houve anos que havia muitas reclamações relativamente às comissões, nomeadamente que eram praticadas pela guarda de títulos de entidades como o Banco Espírito Santo, das ações do Banco Espírito Santo, valores que já não tinham valor de mercado, mas continuavam os investidores a ter que pagar os custos de custódia, porque os instrumentos ainda existiam, não é? E, efetivamente, é uma categoria de reclamações que também é usual, é os investidores reclamarem sobre as comissões que lhes são cobradas. E aí também vamos perguntar e pedir os elementos em que o investidor foi informado ou não dos valores e custos dos instrumentos. Em relação ao tipo de instrumento,
O ano passado subiu muito as reclamações sobre as ações, era 20 e tal por cento e passou a 40% dos instrumentos mais reclamados foram as ações. Os fundos de investimento, organismos de investimento coletivo, caíram, eram 45% das reclamações e foram só 30%. Embora, como sabemos, é o instrumento talvez que tem maior representatividade em termos de investimento no nosso país, são os fundos de investimento, porque é um instrumento que faz uma diversificação e que tem muitas tipologias e, portanto, tem uma panóplia grande de opções para os investidores investirem. E, portanto, destacaria estes dois, as ações 40%, os fundos de investimento 30%, depois temos outros com menos representatividade, como o papel comercial, com 5%, depois a nível de derivados, os Contracts for Differences, os CFDs, que é mais para um nicho de investidores talvez mais sofisticados, portanto são derivados com algum risco e volatilidade, 2% de reclamações e, portanto, já menos representativo. E agora voltando aqui um bocadinho atrás à parte da resolução de conflitos que estávamos a falar, gostaria de lhe perguntar se a CMVM tem promovido a mediação ou outros meios alternativos de resolução de litígios. Efetivamente temos promovido essa resolução alternativa de litígios e pelo motivo que eu referi há pouco, que no âmbito das reclamações pode não ficar atendida as razões do reclamante, ainda que a CMVM lhe dê razão, não é? E então, nessas situações em que o intermediário financeiro não dê razão ao investidor, ainda que a CMVM dê razão, ele tem como alternativa para resolver o conflito recorrer a um mecanismo de resolução alternativa de litígios, que pode ser uma mediação, uma arbitragem, uma conciliação, e há centros especializados em prestar este tipo de serviços, ou então por via judicial ir aos tribunais, não é? A via judicial obviamente é mais custosa e mais demorada, e portanto a nossa preocupação foi promover meios de resolução alternativa de litígios que o investidor pudesse recorrer quando quer resolver um conflito que não tenha ficado resolvido no âmbito das reclamações. Portanto, em qualquer caso, tem que vir a tratar a reclamação em primeiro lugar na CMVM e na solução que nós promovemos, só depois da situação não ficar resolvida no âmbito da reclamação com a CMVM, é que poderá recorrer a um instrumento destes, a um meio destes. E qual foi a solução que encontramos? O que nós, obviamente, já existia sempre a possibilidade, ainda antes desta promoção, deste mecanismo pela CMVM, sempre existiu a possibilidade de um investidor pedir um processo de mediação junto do seu banco, não é? Para um conflito que tem com o mesmo. Mas a adesão e a aceitação de entrar num processo de mediação ou de arbitragem para a resolução de um conflito é voluntária, ou seja, o que acontecia era nos casos em que o investidor pedia essa situação, o banco podia simplesmente recusar e não querer entrar nesse tipo de processo de mediação ou de arbitragem, porque não era obrigado a isso, não é? O que nós procurámos promover foi junto dos bancos em primeiro lugar e intermediários financeiros, fazer um protocolo a que aderiram muitas entidades. Eu posso dizer que fizemos o protocolo em novembro de 2023 com 25 intermediários financeiros que o assinaram, e ao assinar esse protocolo comprometem-se a, quando receberem um pedido de mediação ou de arbitragem da parte de um investidor que tenha um conflito com esta entidade, eles aderirem. Portanto, é um compromisso de aceitação a entrar na resolução deste tipo de conflitos. E, portanto, foi bastante positivo. Temos 25 intermediários financeiros a aderir a este mecanismo em novembro de 2023. Também foi importante para estas entidades aderirem, haver soluções, ou seja, centros de mediação e arbitragem com que os mesmos estivessem confortáveis, e os centros de mediação e arbitragem que assinaram também este protocolo, ou por outra, assinaram um protocolo em paralelo no mesmo momento, foram os centros de conflitos de consumo que existem em Portugal, distribuídos pelo país e com cobertura territorial de todo o país, e que estão na alçada da Direção-Geral do Consumidor. Portanto, há uma solução, um protocolo assinado com 25 intermediários financeiros que podem recorrer a estes 7 centros para a resolução de conflitos, e a que os investidores podem se aproximar dos intermediários financeiros para resolver o conflito com estes centros, ou com outros centros que o intermediário financeiro determine, ou
O investidor também pode ir diretamente aos centros pedir a entrada de um processo desta natureza. Mais recentemente, em dezembro de 2024, fizemos também um protocolo com empresas de investimento. As empresas de investimento também estão sob a competência de supervisão da CMVM, como sabem, e aí é uma supervisão integral pela CMVM, não há supervisão do Banco de Portugal sobre este tipo de entidades, a prudencial e a comportamental é nossa, e houve 21 empresas de investimento que assinaram o protocolo, também vão recorrer aos mesmos. Podem recorrer também aos mesmos centros de conflitos de consumo para mediação e arbitragem, e estamos em vias também de alargar este tipo de solução e de mecanismo para outras entidades, como as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, as chamadas STGOIC, que são as gestoras de fundos de investimento. Será o próximo passo que estamos a estudar para fazer. Referir apenas o seguinte, estes protocolos só se aplicam em conflitos abaixo de 15 mil euros, é um aspecto relevante, sim, foi uma limitação. De maneira, muitas novidades neste domínio dos últimos tempos e que esperemos que realmente seja possível implementá-los da forma melhor, certamente, É relevante para a proteção do investidor, parece-nos a nós, sim. sem dúvida. E agora, mudando um pouco de tema, gostaria de lhe perguntar se considera que a legislação de direito do consumo, aqui aplicável à área dos investimentos, é cumprida no nosso país a um nível satisfatório? Se sim, o que é que pode ser feito para ser ainda mais cumprida? E se não, o que é necessário para garantir o seu cumprimento de forma mais satisfatória? Bom, em geral, sim. Eu diria que o papel de supervisão que a CMVM tem, de supervisão comportamental, que é de competência disso que me estou a referir, tem sido relevante neste âmbito para o cumprimento das obrigações na prestação dos serviços de investimento. Não me estou aqui a referir à gestão de ativos, que não tem competências nessa área, não estou a dizer que aí também não seja cumprido, e sei que também há bons resultados nessa área, mas falando aqui mais diretamente da supervisão comportamental, eu penso que também tem contribuído para isto um aspecto fundamental. O objetivo da nossa supervisão não é, também o fazemos, mas não é só como objetivo sancionar, ou seja, encontrar incumprimentos, e quando os encontramos, obviamente, sancionamos, mas temos também um papel preventivo. Procuramos também, até porque na regulamentação, e nomeadamente em temas comportamentais, e da nossa experiência de supervisão, há questões até na regulação que podem levar a interpretações ou até na forma depois de implementar as soluções do que está na regulamentação. Por vezes é importante o papel que temos, seja em fazer, e temos isso no nosso site, as chamadas FAQs, não é? As questões, perguntas e respostas mais frequentes, emitir também orientações, fazer comunicados, na conclusão das supervisões que temos também apontar e tornar público o que identificamos de pior e de melhor, também as melhores práticas a serem seguidas no mercado. Tudo isto penso que ajuda os intermediários financeiros a ter alguma informação de como é que podem melhor adaptar-se à regulamentação e cumprir o que está previsto. Isso tem sido muito relevante. O tipo de supervisões que fazemos, e como eu estou nesta responsabilidade já há algum tempo, há alguns anos, tem-se cada vez mais feito as chamadas supervisões temáticas, que também permite criar aqui alguma consistência na forma de implementação da regulamentação. É a convergência da supervisão que se pretende também a nível europeu mesmo. Estas supervisões temáticas, por exemplo, pode-se fazer uma supervisão temática sobre o dever de adequação da propriedade que eu referi há pouco, sobre como é que cada entidade aborda o tema, avalia os conhecimentos e experiência dos seus investidores para produtos complexos. É um tema que já fizemos uma supervisão temática transversal no nosso mercado e depois vamos fazer, analisar para vários bancos, vários intermediários financeiros, como é que aplicam esta regulação, e depois temos também informação do mercado de uma forma representativa para também tirar conclusões do que são as melhores práticas e o que é que não deve ser feito, e passar essa informação, como eu dizia, através da partilha de informação. Também há supervisões temáticas que fazemos e que são impulsionadas pela ESMA. A ESMA é a Autoridade Europeia do Mercado de Capitais, e há alguns temas que são selecionados, cada ano selecionam um tema para supervisão. Neste momento posso-vos dizer que estamos a fazer uma supervisão temática à sustentabilidade, à forma como são aplicadas os requisitos da DMIF
a nível da sustentabilidade e que passam por como é que, pelo dever que os intermediários financeiros fazem, quando têm, peço desculpa, o dever que eles têm quando fazem o dever de adequação aos seus investidores, perguntar que preferências é que têm em relação a instrumentos financeiros que tenham fatores de sustentabilidade. Perguntar se na sua carteira, por exemplo, que percentagem de investimentos é que querem ter em produtos que sejam sustentáveis e a que nível também. E há essa obrigação de recolher esse tipo de informação, nomeadamente para os serviços de consultoria de investimento e para a gestão de carteiras. Pronto, estamos a fazer uma supervisão automática sobre isto, já temos feito sobre deveres de informação, sobre deveres de adequação. Isto permite efetivamente criar aqui também algum level playing field na maneira como abordamos as várias entidades e como é aplicada a regulação. E portanto isto, em termos do cumprimento dos requisitos regulatórios, acho que esta abordagem tem sido muito, muito positiva. E também a participação a nível europeu em vários grupos em que estes temas são discutidos e são partilhadas também a nível internacional as práticas de supervisão, o tipo de problemas que surgem nos vários países também nos ajudam aqui a identificar melhores práticas e melhor supervisão a fazer. Ora, dois dos grandes desafios atuais para o direito do consumo são o mercado digital e a sustentabilidade, como estava a falar agora. De que forma é que a CMVM se posiciona nestes domínios, tendo em conta que nos últimos anos até assistimos a um crescimento exponencial das plataformas de investimento online e houve a discussão toda da sustentabilidade em relação, por exemplo, à Bitcoin? De que forma é que a CMVM se posiciona nestes domínios? Muito bem, obrigada pela questão, muito interessante. Efetivamente, tem sido um tema fulcral da nossa atividade aqui na supervisão comportamental. A digitalização, como eu referi há pouco e como o Guilherme acabou de referir, a digitalização tem levado a maior parte do investimento e temos acompanhado isso a nível dos canais utilizados pelos investidores, tem crescido muito a proporção do investimento que é feito através de canais digitais, seja nos bancos tradicionais, seja através de outros atores que entram de uma forma global com a globalização dos serviços financeiros, os neobrokers que atuam cross-border, para assim dizer, de forma transfronteiriça de outros países e que aderem bastante os jovens, isto com certeza que o Guilherme está a reconhecer esta situação, cada vez mais sentimos isto, sobretudo dos mais jovens. Isto também causa desafios do lado do supervisor. Efetivamente, a supervisão que fazemos hoje em dia não basta ser uma supervisão presencial às agências de um banco, por exemplo, ver como é que é prestado o serviço, temos que ver também como é que ele é prestado a nível dos canais digitais, como é que são cumpridos, como é que é dada a informação de produto, como é que é feita o dever de adequação antes que o cliente consiga dar uma ordem por via digital. Obviamente só temos competência do que se passa no nosso território e serviços prestados pelas entidades supervisionadas pela CMVM, mas isto levou-nos também a adaptar bastante a forma como fazemos supervisão. Por exemplo, nós também evoluímos, se a tecnologia, isto é curioso, se a tecnologia ajuda os investidores a ter acesso a mais produtos de uma forma mais confortável, a partir de casa, em qualquer momento do dia ou da noite conseguem estar online e fazer investimentos. Também a mesma tecnologia pode ser útil para nós fazermos supervisão em real time, se conseguirmos sofisticar-nos a esse ponto e temos efetivamente um plano estratégico na CMVM Subtech com várias iniciativas neste âmbito. Mas já que falámos há pouco de publicidade também, que é muito relevante aqui, a publicidade nos canais digitais, eu posso-vos dizer que nós evoluímos já e já temos implementado aqui no departamento a supervisão, a recolha de anúncios e publicidade feita em canais online e temos já uma ferramenta também desenvolvida no sentido de fazer a validação de forma automática essa publicidade, até que ponto as regras que a publicidade deve cumprir está a ser cumprida e não há aqui problemas na informação que é dada aos investidores. Portanto, isto permite-nos ter uma capacidade muito maior de fazer uma supervisão mais rápida e eficiente, com menos recursos humanos, que também nunca são suficientes, não é? Nestas áreas em que tem havido tanto crescimento
de regulação e de requisitos, etc. Portanto, a supervisão também se depara com essa dificuldade, mas com a utilização de tecnologia conseguimos chegar a fazer mais supervisão e de uma forma mais eficiente. Obviamente é sempre importante a parte manual final, para fazer as validações finais, e também há aspectos até na publicidade que são mais subjetivos e que têm que ser vistos por uma pessoa, para se tomar uma conclusão correta, mas estes mecanismos da chamada subtech, a aplicação da tecnologia à supervisão, tem sido muito relevante. E também há novas entidades e novas situações que temos de supervisionar. Nós, por exemplo, os jovens recorrem, a informação ao que recorrem não é tanto a informação que recebem de um banco. Procuram informação para tomar as suas decisões de investimento, se calhar junto de influencers que conhecem por via digital em redes sociais. E nós, o ano passado, fizemos um levantamento de influencers que atuam em Portugal, analisámos muitos conteúdos que eles fazem, identificámos que alguns, eventualmente, não estando registados para essa atividade junto da CNVM, portanto, não estando autorizados a fazê-los, podem fazer atividades de aconselhamento, podem estar a fazer aconselhamento personalizado, que é uma atividade que exige registro junto da CMVM, e portanto aí tivemos que os abordar as entidades para quem eles trabalham, no sentido de corrigir essas situações. Portanto, a atividade de investimento é regulada, há serviços que são regulados e requerem autorizações, e efetivamente é essa informação que também queremos passar, e até fizemos agora uma comunicação ao mercado recente sobre as conclusões a que chegámos desta análise aos influencers. Isto é para dar um exemplo. Os criptoativos também não são instrumentos regulados neste momento, portanto não temos competência a nível dos criptoativos, por enquanto, pelo menos. E, portanto, a nossa preocupação aqui também é alertar os investidores que efetivamente estão a atuar em área não regulada, portanto têm que ter cuidado em relação aos riscos e perceber bem os instrumentos e os riscos que estão a correr. A nível da sustentabilidade, temos tido um papel aqui importante que, na minha opinião, tem sido na sensibilização do mercado. Os temas dos fatores ESG são aos instrumentos financeiros ao mercado de capitais, não foram fáceis de apreender nem pelo mercado, seja pelos investidores, seja pelos os intermediários financeiros, e portanto tivemos aqui um papel de sensibilização também com o diagnóstico que fizemos em relação aos intermediários financeiros sobre como é que eles estavam a abordar os investidores para recolher as suas preferências por sustentabilidade. Fizemos uma supervisão depois às entidades sobre como é que o estavam a aplicar, e agora estamos a fazer esta temática europeia que me referi há pouco, global também sobre isto. E pronto, isto sempre acompanhado também de educação financeira sobre os riscos que há, por exemplo, nos canais digitais, maior exposição a situações de fraude, e outras situações e cuidados que devem ter. Também a nível utilizamos também alguns formatos, algumas comunicações que passamos nas redes sociais e noutros canais sobre o que são produtos sustentáveis e o que devem ter em atenção quando querem ter este tipo de investimento. Não, sem dúvida, dois temas relevantíssimos nos tempos atuais, e também enquanto pai preocupa-me bastante a questão que referida anteriormente sobre o poder que alguns influencers podem ter sobre os consumidores mais vulneráveis, nomeadamente crianças que começam a pensar cada vez mais cedo, também parece-me. Isso até pode ser um aspecto positivo, mas que com a ligação aos influenciadores é um pouco preocupante. Gostaria de lhe perguntar agora como é que avaliam da experiência enquanto entidades reguladoras o investidor médio português? Como é que o caracterizariam? Pronto, globalmente, e do contacto que temos também a nível das reclamações e dos pedidos de informação que nos chegam, o investidor médio português nem sempre tem muita literacia financeira. Recebemos aqui alguns contactos que assim o evidenciam de forma muito clara. Normalmente, tipicamente, também de vários inquéritos que têm sido feitos, a aversão ao risco, na maior parte dos consumidores portugueses, mesmo comparando com o investidor médio europeu, já não falando nos Estados Unidos. Como sabemos que nos Estados Unidos os investidores particulares são bastante mais agressivos, todos eles investem em ações, ou se não todos, muito próximo disso, e portanto isto são duas características que também condicionam logo o tipo de investimento que depois vimos a acontecer no mercado.
Há agora aqui uma camada mais jovem, como já falámos, talvez mais agressiva, que gosta de tomar as suas decisões com a informação que recolhe nos canais digitais. Se calhar não procura tanto a CMVM, nem o banco ou um gestor de conta que possa ter num banco para recolher essa informação. Gosta de ser autónomo e aí a nossa preocupação é alertá-lo para efetivamente os cuidados que tem que ter e validar as fontes de informação que recolhe. Tipicamente em Portugal também as mulheres são menos investidoras que os homens, isso tem sido, procuram-nos muito menos. Por exemplo, a nível das reclamações, 77% delas foram de homens e 22% de mulheres, portanto há menos investidoras do que investidores. Tradicionalmente isso ainda não se alterou. E posso partilhar aqui uma informação em relação à literacia financeira, porque a nível do último survey, o último inquérito que foi feito a nível da OCDE, como é que Portugal compara aqui a nível internacional em termos de literacia financeira? A literacia financeira aqui é medida em 3 partes: o conhecimento financeiro, o comportamento financeiro e a atitude financeira. E Portugal tem aqui um posicionamento diferente nestas componentes. Por exemplo, a nível do conhecimento financeiro, isto tem a ver como é que neste inquérito os investidores responderam a 5 de 7 questões, e estas questões umas delas são, por exemplo, sobre capitalização de juros, se entendem o que é que isto quer dizer, o que é uma taxa líquida, uma situação dessas, várias perguntas desta natureza. E Portugal teve 48% de score, enquanto na OCDE em geral nós tivemos 48 em Portugal, 58 na OCDE, portanto estamos 10% abaixo da média dos países da OCDE, e o país mais alto que se destaca bastante do resto foi Hong Kong, que tem 94% de curiosidade já agora. A nível do comportamento financeiro, que são 6 questões em 9, aqui Portugal curiosamente tem um score superior à OCDE, 62%, aos países da OCDE, quero dizer, 62% contra 52%, ou seja, os portugueses podem não ter muito conhecimento, mas depois no comportamento, podem não ter tanto conhecimento financeiro, mas no comportamento têm cuidados superiores ao que temos. São mais conservadores no investimento e isso torna... Exato, eu ia concluir isso, sim. Pois, peço desculpa ter interrompido. Não, por amor de Deus, muito bem. Isto é bom ser um diálogo, sim. Pode ter a ver com isso, sim, corremos eventualmente menos riscos. Mas depois há aqui outros aspectos interessantes, por exemplo, de investidores que têm instrumentos financeiros, portanto são investidores reais. Só 37% dos investidores que têm instrumentos financeiros é que têm o mínimo que é considerado pelos critérios da OCDE como necessário para entenderem bem o investimento. Ou seja, há 37% dos investidores que estão a investir sem ter bem a noção do tipo de investimento que têm. E daí, por vezes, surgirem essas reclamações também. Às vezes, muitas vezes, e eu não referi esse valor, mas mais de 50% das reclamações que nós recebemos não damos razão ao investidor, porque efetivamente ele recebeu a informação. E, portanto, nós passamos muito na literacia financeira também a ideia de que, se não percebe, não invista. Faça as perguntas todas que necessita, só deve investir num determinado instrumento quando está confortável em relação à informação que tem, se consegue perceber efetivamente, e não ir às vezes naquele tipo de comportamentos que segue o amigo ou as redes sociais, o que é que estão a investir ou não, e sem perceber exatamente o que está a fazer, só na procura do lucro rápido, porque toda a gente diz que se ganha muito dinheiro, que vai acontecer isto ou aquilo. É preciso efetivamente haver cuidado quando estamos a pensar, utilizar o nosso dinheiro, não é? Temos que ter todo o cuidado nesse sentido. E neste sentido, temos vindo aqui a falar dos jovens que têm aumentado muito a vontade de investir. Existe alguma preocupação da CMVM em relação a estes investidores especialmente vulneráveis? Sim, temos uma atenção especial com os jovens, como já referi, em termos da maneira como os abordamos. Quando escolhemos os canais para os abordar, efetivamente, é através de canais digitais, redes sociais. A CMVM está neste momento no Instagram, no LinkedIn, e temos, obviamente, o nosso site e o nosso portal do investidor. Através destes canais passamos alertas sobre entidades que estão a atuar e não estão autorizadas para isso, sobre situações de fraude que aparecem. O ano passado tem acontecido uma situação em que há entidades que aparecem usando o logotipo da CMVM, apresentando-se como sendo da CMVM para recuperar valores a investidores que já sofreram uma fraude. Estou a dizer, sabemos que foi alvo de uma fraude e agora nós somos a CMVM e vamos procurar
recuperar esses seus valores. E, portanto, quando, obviamente, não é CMVM, e é mais uma fraude que está a ser aplicada às mesmas pessoas que já sofreram uma fraude, e, portanto, fazemos alertas em relação a isso. E as campanhas que temos de literacia financeira, que temos tido campanhas sobre sustentabilidade, sobre temas de sustentabilidade, sobre fraude, etc. Procuramos passá-las através de podcasts, web series, nas redes sociais. Temos também um guia do investidor que fazemos anualmente com mensagens e que fazemos posts nas redes sociais sobre as principais mensagens do guia do investidor portanto, procuramos usar esse tipo de canais. Aos mais séniores também, e que têm uma situação é que têm pouca literacia digital, e hoje em dia tudo se passa muito no mundo digital e, portanto, estão mais alvo de risco, estão mais em risco do que se calhar o investidor médio, e, portanto, pode haver aqui. Há uma atenção especial a passar mensagens de uma maneira simples, mas também em qualquer segmento, seja vulnerável ou não, a preocupação é passar mensagens claras e simples e curtas, porque senão não conseguimos reter a atenção do investidor e não conseguimos ser ouvidos. Não basta passar mensagem, é preciso que ela seja entendida e depois também que seja passada à prática. Isto é a última fase, mas que é essencial, porque até pode ser percebida se a pessoa depois, quando estar a tomar a decisão de investimento, não se lembra dela e não molda o seu comportamento tendo em conta o que percebeu e que é importante, também não produz o resultado desejável. Claro, são muitos desafios para que seja eficaz realmente a informação que é transmitida. Eu diria que, aliás, esse é um dos principais desafios em geral para o direito do consumo em geral e também aqui aplicado nesta área. Queria agradecer-lhe muito por esta conversa, foi muito interessante ter estado aqui consigo Obrigada, espero que tenha sido conversar, útil. a conversar sobre este assunto e também com o Guilherme. E passávamos agora para as duas últimas questões que gostaríamos de lhe colocar. A primeira é quem é que destacaria, que personalidade é que destacaria no âmbito da proteção do investidor? Bom, eu aqui neste ponto talvez focasse aqui uma pessoa que tem sido crítica nos temas de educação financeira e que tem até defendido bastante que a educação financeira deve começar nas idades mais jovens e que tem-se feito aqui um caminho também nesse sentido, que é a Ana Maria Lusardi, é uma senhora que é consultora da OCDE, que faz bastante trabalho a nível da educação financeira, é professora em Stanford, é consultora do governo italiano e que lançou o programa de literacia financeira com o currículo também escolar em termos de matérias de educação financeira e que é muito ouvida nestes temas a nível internacional e muito respeitada. E que efetivamente teve um papel crítico nestas matérias. De resto, nós temos um Programa Nacional de Formação Financeira. Há pouco, quando falámos das interações que temos dentro do CNSF, com o Banco de Portugal e com a ASF, nós temos este Programa Nacional com o Banco de Portugal e com a ASF, portanto estamos sempre em ligação com eles no que fazemos e nas iniciativas que temos neste plano, e que passa muito por duas áreas: passar informação e formação nas escolas, nas universidades, etc. E também depois passar materiais para os investidores também por vários canais. E aqui a Ana Maria Lusardi teve um papel, foi uma referência importante também para se criar aqui no programa do Plano Nacional de Formação Financeira em Portugal, das matérias a cobrir, quais é que são os temas que é importante para termos literacia financeira serem passados aos estudantes desde as idades mais jovens, e há idades críticas, entre os 15 e os 18 anos, por exemplo, quando começam a ter mais capacidade de aprender de coisas mais sofisticadas e também já algum dinheiro para investir e começar na prática a aplicar os conceitos. Portanto, lembrei-me aqui da Ana Maria, acho que é uma referência nestas matérias. Para concluir, então, mais uma vez agradecer a sua presença. Acho que este é um assunto que nos interessa bastante a todos, especialmente os mais jovens. Eu gostaria de lhe perguntar um instrumento útil para os nossos ouvintes investidores ou potenciais investidores. Pode ser, por exemplo, um livro, um canal, um podcast, um site. O que é que nos recomenda? Muito bem, obrigada, Guilherme, pela pergunta. Efetivamente, como diz, este é um tema que nos interessa a todos. A literacia financeira, de resto, nos últimos meses ou anos, tem estado bastante na moda. Recebemos muitos pedidos de literacia financeira e como é que eu posso informar-me sobre estas matérias e o que é que me pode ajudar a tomar decisões. Eu aqui chamaria aqui a atenção
para canais que nos estão mais próximas. Eu falaria aqui do site do Todos Contam, que é o site do Plano Nacional de Formação Financeira que acabei de referir, em que há cursos de e-learning que estão disponíveis, que são alertados a importância de diversificar, a importância de definir o perfil de investidor, o seu perfil de investidor antes de tomar decisões. Há cadernos de educação financeira para várias idades, tem um simulador de orçamento familiar, há aqui várias hipóteses em termos de formativos e também de informação que vai ser útil no apoio à tomada de decisão. E o portal da CMVM, o investidor.cmvm.pt, que também tem aqui como posso ajudar, tem um menu com várias matérias de começar a investir, proteger o seu investimento, como é que posso saber mais, ou seja, conteúdos de literacia financeira, e em que podem encontrar efetivamente materiais que são úteis para a evolução e a formação do investidor para tomar decisões mais adequadas à sua situação e ao seu perfil. Seriam os que eu destacaria. Excelentes sugestões. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui neste episódio do podcast. Muito obrigada também. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.